Quando eu falo de dinheiro público, é dinheiro meu, dinheiro seu, dinheiro do ouvinte, dinheiro do Max. Esse dinheiro é sagrado. É um dinheiro que você tem que saber usar. É saber ter respeito com as pessoas. Agora, quando você mistura o interesse pessoal com o interesse público, aí você tem todo esse problema de corrupção, problema de mau gasto, de você gerir mal o recurso. Recurso sempre tem. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais um episódio aqui do Housecast. E hoje nós vamos tratar sobre uma série de assuntos em torno de um tema central, economia, que eu particularmente sou apaixonado. E para esse episódio aqui, nós temos a alegria de ter aqui como nosso convidado professor Geraldo de Almeida. Olha só, você vai ver ele na câmera daqui a pouco, mas só para você ter uma ideia do nível dessa conversa nesse episódio. Professor Geraldo Almeida é economista, advogado, professor, e o que eu acho mais interessante nas pesquisas que eu estava fazendo, alguém que a gente não conhece tanto pela internet, mas a gente deveria explorar a profundidade que há nesse homem. E esse é o meu objetivo aqui nesse episódio. Olha só, antes de colocar ele na câmera para te deixar curioso, o professor Geraldo tem uma trajetória ligada à educação, à economia, desenvolvimento da cidade de Sorocaba, construção de pautas importantes como liberdade econômica e é o que eu preciso te dizer aqui. Ele é aquele nome, aquela pessoa que não faz tanto barulho, mas carrega uma bagagem que precisa ser ouvida. E hoje a nossa conversa, então, está justamente sobre isso. Economia, liberdade, responsabilidade, experiência, humildade, papel de pessoas preparadas para a vida pública. Então, para finalizar e colocá-lo aqui na tela para a gente bater esse papo. Né, professor? Ó, ele já está aqui, mas ainda não tá vendo. Bom, vamos lá. Professor, um prazer ter o senhor aqui conosco nesse episódio. Muito obrigado por disponibilizar um tempo na tua agenda. Nesse momento que nós estamos gravando aqui, junho de 2026, um ano decisivo para o Brasil. O senhor também tem uma empreitada política pela frente. Mas hoje nós vamos conversar aqui e meu desejo, de forma bem humilde e transparente, é aprender também com toda a tua experiência, com todo o teu conhecimento. Então, seja muito bem-vindo, professor. Realmente uma grande alegria ter o senhor aqui. Eu que agradeço o convite de estar aqui no podcast, batendo um papo com vocês. Eu acho que a gente cresce junto. Uma das coisas que eu aprendi na vida é nessas conversas, a gente sempre sai maior. A gente aprende um com o outro, acaba crescendo. É importante a gente discutir vários assuntos, principalmente numa cidade como Sorocaba, o Brasil, no momento que está vivendo, entender um pouquinho. Então, quando você fala, não sou conhecido tanto, eu sou mais do analógico, peguei toda essa fase do digital. Quando as primeiras entrevistas que eu dei na TV, você chegava a equipe com 5 pessoas, era a repórter, o motorista, o operador de áudio, o operador de câmera e o operador de luz. É verdade. Eram 5 pessoas para fazer uma entrevista com você. Então, hoje você olha toda essa mudança tecnológica que teve, eu acompanhei desde a chegada da TV Aliança Paulista, né, que depois virou a TV Tem, eu participei também do SBT. Fui estagiário lá na Aliança Paulista, olha só. Paulista, era não. Washington Luiz, depois foi também no prédio da Colégio Automático. Isso aí. Tem toda essa questão da comunicação, essa mudança, surgimento de internet, podcast, o celular como mudou. Então, se mudou muito o conceito de se comunicar. Então, ontem estava uma senhora de 90 e poucos anos, o desespero dela era não ter visto Cruzeiro do Sul. Porque ela queria ler a notícia, porque ela não conseguia, era a maneira melhor dela de ver a notícia. Hoje você tem N maneiras de entender, então acho que é bacana os podcasts, principalmente é isso, você democratiza o acesso à comunicação das pessoas. Então, estar aqui com você hoje para mim é um orgulho e uma honra. Que bacana, muito bem. Bom, professor, vamos começar bem do básico, a gente tem tempo, então eu quero aproveitar bastante. Professor, eu gostaria de
que o senhor contasse um pouquinho da tua história, né? Desde onde o senhor achar que deve começar até o momento de hoje, a tua experiência profissional. Eu sou Vamos lá. sorocabano nato, sou a sexta geração de sorocabano. Minha família está aqui desde 1820. Meu pentavô foi vereador em Sorocaba em 1822. Então, a gente tem uma raiz dessa cidade aqui. Eu particularmente acabei tendo todas essas histórias aí e acompanhei todo esse crescimento da cidade. Eu estudei no Padilha, vim de escola estadual, depois estudei no Objetivo, fui da primeira turma do Colégio Objetivo quando chega aqui em Sorocaba. Depois tive a alegria, eu entrei em economia na USP. Na época, na USP, podia fazer duas faculdades. Aí eu entrei, prestei vestibular em Direito lá no Largo de São Francisco. Entrei em Direito em São Francisco, então eu fazia economia de manhã e Direito à noite, porque eu Uau. gostava muito da carreira diplomática, da questão do Instituto Rio Branco. Para você fazer isso, na época do exame do Rio Branco, você tinha que ter conhecimento de economia, direito e duas línguas. Eu tinha o inglês, eu fiz daí depois o inglês, e fiz o francês instrumental. Acabou. No passar do tempo, acabei não fazendo o exame, era um outro mundo. Depois eu terminei a faculdade de economia, entrei de trainee na Volkswagen. Depois, quando eu era trainee da Volkswagen, eu entrei no mestrado da GV, daí eu fiz um pouquinho de mestrado na GV e economia na USP, né, e direito na USP. Então, acabei cursando aí e foi uma grande oportunidade da minha vida que eu convivi com pessoas muito bacanas, fantásticas, meus professores foram fantásticos. Então, a gente entendeu um pouquinho tudo isso. Depois acabei voltando para Sorocaba, empreendi no ramo imobiliário, mas eu sempre gostei de bolsa de valores. Eu sou uma pessoa. Meu pai me ensinou a ler os teleprompter no Globo em 2 minutos. Uau! Eu olhava, ele falava para mim, ó filho, olha para mim essas ações, no final do dia eu sentava Sim. com ele, meu pai, olha, subiu, desceu, como é que tá as ações, e me levava na bolsinha em São Paulo, então eu acabei sempre tendo uma vida meio paralela no mercado financeiro, participei das privatizações, quase todas, a gente entrava como investidor pessoal. A última grande foi a Embraer, nós tínhamos um grupo de investidores, nós compramos 1% da Embraer, foi o primeiro lance, depois o Bozano Simonsen veio e comprou o restante das ações. Então, é um mundo assim, fui na Bolsa, tempo que tinha a Bolsa do Rio de Janeiro, uma pequena corretora do mercado de acesso, que hoje já mudou. Então, eu sempre gostei desse mundo. Paralelo, eu era professor universitário, eu sempre fui muito irrequieto. Então, como eu não. À noite, eu comecei a dar aula no Colégio Objetivo, aula de História. E aí abriu a faculdade de Economia, eu fui chamado, então, para ajudar a consolidar o curso, fazer a montagem. Então, comecei a lecionar em 1987, num superior em 1988. Acabei parando de lecionar em 2021, na pandemia, eu estava lecionando na faculdade da Associação Comercial de São Paulo, a Faculdade do Comércio. Mas eu passei Facas, FAF, FIDA, depois se transformou em Uniso, da Uniso fui para a Facens, fiquei acho que 13, 14 anos da Facens, fui professor da Exanc, da FADITU, Uau! Faculdade do Comércio, Senac no pós-graduação. Então, minha vida acadêmica também sempre perspassou um pouquinho, eu sempre gostei de ter várias atividades, nunca fui uma pessoa assim, fazer só alguma coisa. Eu acho que isso é importante, que as pessoas também olhem um pouquinho, a gente hoje está envelhecendo, mas quando eu olho para trás, muito do que eu fiz, passei, a gente vai acumulando e vai entendendo o futuro. Então, quem fica fazendo só alguma coisa, acaba perdendo. Como eu passei se você olhar, eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico, montei uma faculdade em Sorocaba, que era a Faculdade de Sorocaba, depois o Grupo Uniesp assumiu, tive o Colégio Mentor, que foi um colégio técnico, empreendi em outras áreas, então sempre gostei de estar fazendo várias atividades aí para poder. E essa cidade aqui é uma terra de oportunidades. Uau! Quem entende Sorocaba vai entender, nós somos uma economia extremamente diversificada. Se você olhar os centros de pesquisa que tem na cidade, eu fui presidente do Parque Tecnológico por um período,
Eu acumulava a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, mais o Parque Tecnológico. Trabalhei um pouquinho na área da saúde, que eu queria entender um pouquinho como é que funciona a saúde. Então, trouxe a Agência Metropolitana para Sorocaba, o primeiro diretor executivo da Agência Metropolitana. Então, a gente acabou conhecendo um pouquinho Sorocaba e região, aí dá para entender o tamanho que nós estamos hoje. Uau! Professor, quanta bagagem, já estou impressionado nesses primeiros É pouca minutos aqui. Que legal, que bacana. Professor, veja se a minha pergunta faz sentido. Na data de hoje, 2026, o senhor se enxerga, então, como um professor, um economista, um advogado, um empreendedor ou um servidor da causa pública? Ou como é que é isso? Eu me enxergo como Geraldo Almeida, uma pessoa que passou por várias coisas e está construindo. Eu acredito ainda que tem ainda, como dizia, muita lenha para queimar ainda, apesar de estou com 64 anos, mas eu acredito muito dessa questão da longevidade e a experiência também, a experiência de estar trabalhando com o Ítalo, mostra muito essa questão do intergeracional. Como o mais velho consegue trabalhar com o mais novo. Então, como é que você fala muito em conflito de gerações? Não é. Eu acho que é você saber conversar, você entender o tempo de cada um. E essa experiência com o Ítalo fez eu crescer também profissionalmente. Eu não tinha essa experiência de legislativo. Então, quando ele me convidou, até falei, será que vale a pena? Eu falei, como eu não tenho essa experiência, meu pai foi vereador em Sorocaba nos anos 60. Então, eu tinha uma outra visão, porque assim, você abre sua casa para as pessoas. Então, eu sempre fui meio relutante. Quando ele convidou, eu falei, vou entender um pouquinho como funciona, porque não é que problema. No executivo, você tem que entender como funciona o legislativo. Então, essa experiência talvez vá fechando o ciclo de conhecimento. Então, para mim, foi uma experiência muito bacana e ter essa convivência intergeracional é muito bacana. Eu queria pegar um gancho nesse ponto da questão intergerações. A gente vê uma crítica muito grande em torno da geração Z ou as gerações mais novas no âmbito de trabalho, de desenvolvimento profissional. Eles são muito diferentes da geração anterior. São E como é que lida isso, né? E uma que nasceu nativo digital, com certeza você vai ter essa diferença. E a gente tem que entender o que essa geração é diferente. É triste quando você olha o dado geral, não, é a primeira geração que tem menos conhecimento do que a anterior. Talvez seja na média, mas é uma geração que pode ter muitas possibilidades de aprendizado. Eu nunca tive tanta possibilidade. Esses dias eu baixei o WeChat. E eu tinha o WeChat num outro aparelho, era um aparelho chinês. E eles diziam, por que você não baixa o WeChat para ver? Eu precisava receber uma notícia da China. Eu gosto muito de assistir o canal, se chama CGTN. É um canal que tem no TV a cabo, que é sobre a China. Então, geralmente, é 11 e pouco, eu ponho na TV chinesa para ver toda essa mudança. E você olha... E aí eu entrei no WeChat. Lá você tem tudo em mandarim. Só que você tem um botãozinho que você aperta, você lê tudo em português. Então, você passa a ter... Olha a possibilidade de coisas que você tem que aprender. Então, tem um universo, e essa geração sabe mexer muito no digital, que a minha já é muito mais difícil no analógico. Então, é esse conflito. Eu acho que assim, essas mudanças tecnológicas também têm que se adaptar. Hoje você vê muito essa questão de aproxime no celular a fotografia. Tem que melhorar muito, principalmente com o mais velho. E se o novo software, imagine o mais velho. Então, é um mundo diferente. Nós vivemos em mundos diferentes, mas eu acho que esse conflito é muito fácil de conviver. Cada um tem que saber o sapato que veste e o número que tem. Não adianta você querer pôr um sapato maior, vai te incomodar, e um sapato menor vai ser pior ainda, que vai apertar seu pé. Então, se sabendo o número que você calça e o que você tem para andar, com certeza os dois vão sair ganhando. Professor, eu tô maravilhado. Acho que essa é assim. Professor, uma pergunta. Existe diferença entre ter conhecimento e ter sabedoria, na tua visão? Existe uma chama teoria do setênio. Não sei se você já viu isso. Não. A cada 7 anos nós vamos mudando. E eu acho que
Com o passar do tempo, eu fui entender melhor isso. Então, são ciclos na vida. Então, você vai ter essa fase de aprender, é uma curva de aprendizado bacana que a gente tem que aproveitar. Talvez chegando, eles falam um pouco da sabedoria quando se fala, talvez depois dos 50, 60, você enxerga o mundo com outros olhos. E você vai crescer. Tem um livro que chama Fases da Vida. É um livro muito bacana que todas as pessoas deveriam ler. Ela vai mostrando como nós vamos mudando, como nós vamos adaptando, e mesmo sem sentir. Se você perceber, principalmente quando você chega a ter os 28 anos, parece que é aquela fase que dá aquela idade que dá uma virada de chave na sua vida. 28, perto dos 30, e é do 7. Aí você vai crescendo, então o conhecimento você vai acumulando ao longo do tempo, muita coisa talvez vire sabedoria, o que a gente não pode fazer é que conhecimento vire burrice. Isso que para mim é você não aproveitar isso que você aprendeu e virar verdade absoluta. O mundo não é feito de verdade absoluta. Perfeito, excelente. Professor, quero caminhar aqui na nossa conversa e entrar num primeiro tema um pouco mais técnico aqui sobre economia, né? Numa tentativa aqui de ser bem simplista nos termos também que a gente vai empregar. Mas, professor, a gente ouve todo mundo falar porque a economia tá ruim, a economia tá boa, mas às vezes a gente nem sabe o que tá falando. Fala assim, tá boa porque o influencer está dizendo, porque o jornal disse, enfim. Mas, eu não sei de verdade o que é isso, né? A economia, ela tá também explicada no preço das coisas. Como o senhor explica a economia para uma pessoa comum? Economia, na verdade, é escassez. É a arte de você conviver com menos, conseguindo fazer mais. Então não adianta você, por mais que você fale, economia é isso, é como você consegue sobreviver. Então nós vivemos muito com isso. É arte, e é uma arte. Então, às vezes quando você fala a economia está ruim para um, para outro está bom. Então são médias que você tem que olhar, entender o que está acontecendo e como é que de escassez a gente consegue transformar em abundância. Esse é o grande segredo. Então, é entender que com menos eu consigo fazer mais. Até o brasileiro é muito criativo. Ele sabe mexer muito disso. Porque muita gente que está nos ouvindo, vai nos ouvir, não sabe o que é inflação, não sabe o que é hiperinflação, a mudança do mundo, o padrão de consumo, como mudou, como as coisas mudaram muito. Então, produto japonês nos anos 60 era ruim, nos anos 70 e 80 virou bom. Aí o chinês era porcaria. Hoje você vê a indústria automobilística chinesa, assim, quase que o estado da arte de veículos elétricos. Então, como é que eles conseguiram fazer isso? Então, isso é economia. Economia é você entender no supermercado que muitas vezes o preço que você vai comprar está na prateleira de baixo, não no meio, porque o mundo é feito para a gente gastar. Se você entrar no supermercado, tudo que você compra está na altura da mão. Então, o mundo é feito para isso. Então, é importante você saber o que se chama em economia restrição orçamentária. Quanto eu tenho para gastar, como eu vou fazer com que isso caiba ao longo do mês. Quando você vivia de inflação, épocas de inflação, era uma correria no Brasil, porque tanto que o surgimento de hipermercados. Por que você tem aquele modelo de hipermercados, Carrefour, Extra, e hoje hoje a gente fala em atacarejo. O brasileiro recebia o salário, ele tinha que no mesmo dia gastar tudo num lugar só, senão no outro dia, com a inflação alta, ele não conseguia recomprar. Então você cresceu esse modelo de hipermercado. Quando a inflação cessou, graças a Deus a gente tem uma memória inflacionária baixa, graças a voltou o mercado de bairro, voltou os modelinhos de mercado, mercearia, a padaria, só você olhar a padaria, o que virou uma padaria. Então, toda essa mudança. Então, de economia, o que é? Eu tenho uma escassez e como é que eu vou crescer? Então, é a arte de você conseguir conciliar o que você tem com o que você pode consumir. Quando você quer consumir mais do que você tem, você vai ter problema com inflação alta, inflação baixa, e vai ser frustrado. Então, acho que é entender um pouquinho o que eu tenho. Acho que primeiro é esse limite para poder crescer e sonhar com o futuro. Muito bom.
Professor, e aí, olha só, economia não é só o dinheiro, a moeda que a gente fala, né? Então, é uma outra pergunta. E eu tenho várias aqui no tema de economia, né? E vamos lá. Mas, professor, existe aquele dinheiro que é fruto do trabalho da pessoa, né? O salário, o lucro, o dividendo. E existe o dinheiro. Então, esse é um dinheiro da pessoa, do ser humano. E existe o dinheiro que está na mão do Estado, é o dinheiro público. Eu queria que o senhor falasse para mim qual é o erro do pensamento do brasileiro em torno do dinheiro pessoal dele e o que ele pensa de errado com relação ao dinheiro público. Vou contar um pouquinho da minha experiência. Assim, nós somos CPF. Por mundo, nós somos CPF. Então, nós somos esse número. Sim. O meu CPF eu posso errar. Eu posso fazer um negócio errado, posso empreender errado. No capitalismo é isso. Um dá certo, uns outros erram e o bonito está aí. Quando eu falo de dinheiro público, é dinheiro meu, dinheiro seu, dinheiro do ouvinte, dinheiro do Max. Esse dinheiro é sagrado. Uau. Então, é um dinheiro que você tem que saber usar. É saber ter respeito, respeito com as pessoas. Agora, quando você mistura o interesse pessoal com o interesse público, aí você tem todo esse problema de corrupção, problema de mau gasto, de você gerir mal o recurso. Recurso sempre tem. Se Sempre você tem. for olhar saúde de Sorocaba, vamos dar um exemplo simples. Uhum. Olha o gasto com a saúde de Sorocaba. Se você for olhar, se chama SUS dependentes. São pessoas que dependem basicamente do SUS. Metade da população de Sorocaba é SUS dependente, metade não. Metade tem plano de saúde, usa o hospital público. Aí você pega todo o gasto da saúde dizendo que a cidade gasta como... Não, metade da cidade. Onde está esse dinheiro está sendo gasto? Quase se você fizer a conta, se você pagar um plano de saúde para cada pessoa, vai talvez seja mais em conta do que você fazer todo esse gasto. Porque você não estuda a sinistralidade, você não estuda as doenças, você não estuda onde está alocado o recurso. E em todas as secretarias você acaba tendo isso. Então, quem trabalha bem com o dinheiro público consegue. Você tem várias experiências muito bacanas de bons gestores. Eu acho que assim, quando some o bom, aparece o ruim. E hoje nós temos muito mais pessoas ruins do que as boas. Mas se você voltar atrás, quantas pessoas foram bons gestores, quantas coisas assim. Então, não pode ter esse medo do setor público. O setor público, se você fizer como você cuida da sua casa, com certeza vai ser bom. Então, você não pode misturar isso, pessoa, seu CPF, o dinheiro do setor público. Então, essa coisa que acaba virando toda essa corrupção, todas essas coisas erradas que a gente vê, que eu deixo de ser meu interesse privado, eu coloco no interesse público. Aí não dá certo. Professor, e olha só, eu acredito então, se eu pensar dessa forma, hoje a gente tem uma estatística que mais de 80% dos brasileiros estão endividados, e eu não me lembro exatamente de uma porcentagem que já se declara inadimplente mesmo, né? Não vai conseguir honrar seus compromissos. A pergunta é, isso é fruto de uma gestão da pessoa ou é um problema estrutural mais amplo? Você vem de um problema de hiperinflação. Nossos pais viveram hiperinflação, eu vivi hiperinflação. Então, e depois, quando você passa para esse mundo, você também teve um aumento de renda. Então, eu sou da época que você tinha que declarar no imposto de renda se você tinha uma linha telefônica, do telefone fixo. Para comprar um telefone celular, eu fui da primeira leva, eu tenho um telefone que é 971, foi o primeiro número que saiu em Sorocaba, era 971. Eu tenho até hoje esse número, um 9771. Depois coloca mais um 9, coloca mais um 7. Você pagava, assim, um aparelho de celular era uma fortuna, tanto que era um objeto de ostentação, né? É verdade. E depois você foi aumentando renda, foi aumentando a questão do padrão de consumo. Quando aconteceu isso, a população também meio que se perdeu em crédito, porque não sabia usar crédito. Por exemplo, qual o único país do mundo que existe consórcio? É o Brasil. Porque o consórcio era a única maneira que você tinha de fazer algo parcelado.
Por exemplo, as pessoas mais velhas, a avó comprava o carnê do baú. Uhum. Pague no final e receba seu produto de volta. Não, você pagava X e quando ia pegar um jogo de talher, um jogo de prata e tinha pagado uma coisa, porque a inflação comia. Então, essa geração que não viveu com inflação, tem todo esse crescimento, o Brasil cresceu muito. O padrão de consumo mudou, o número de veículos, então, você imaginar a cidade crescer. Então, tudo isso talvez tenha levado muitas. O dinheiro mudou de mão, muitas pessoas que não tinham recurso passaram, muito pela educação. Eu acho que a gente tem que realmente, assim, quem estudou conseguiu, olha, não estudo, não, conseguiu crescer. Eu acho que houve uma mudança. Então, existe um pouco isso de você ter vivido num mundo difícil, chegar num outro mundo. Vai chegar uma hora que as pessoas vão ter que aprender isso. Só que os juros do Brasil, aí que está o grande problema. Um país que cobra 15% de juros, hoje está 14,25%, mas ele dificulta. Por quê? Daí que vai sair os juros que vão cobrar no cartão de crédito, o juro no cheque especial, o juro no parcelamento. Então, nós pagamos um juros muito alto. E quando a gente vai fazer, isso que é o grande problema, é quando você olha, cabe no bolso a primeira parcela. Agora, a segunda parcela vai caber, a terceira, a 24ª que você faz vai caber no seu bolso. Então, é preciso ter essa visão. Talvez a geração mais nova já está aprendendo a conviver mais com o dinheiro, entender um pouquinho. Então, a gente tem que não culpar. Eu acho que assim, acho que é uma coisa sistêmica que tem que acabar. Uma hora isso vai, mas vem um pouquinho muito do que veio atrás de um país hiperinflacionário, de você ter fila para comprar carne, fila para comprar leite. Me surpreendeu uma vez, fui dar uma entrevista, acho que num supermercado, e eu vi uma senhora com o carrinho e tal, e ela tinha acho que uns 20 sabonetes no carrinho. Aí a gente foi conversar com a repórter, por que a senhora compra 20 sabonetes? Ela falou, não, filho, porque eu tive tanta dificuldade lá atrás, então eu gosto de ter bastante na minha casa, então não pode faltar. Então isso talvez tenha levado muita gente à compulsão, à compra. Você tem muita, infelizmente não se discute muito isso, mas muitas pessoas que se endividam por trás disso, você tem uma depressão, você tem aquela questão assim da pessoa achar que não acaba. Hoje, infelizmente, nós temos um grande problema no Brasil, que, sabe, uma coisa que essa questão das bets, das apostas, está endividando e o cara sonha que. Antes você tinha a loteria, sonhava com a Mega Sena, a Mega da Virada, mas você não via o cara se endividar por jogar na Mega Sena da Virada. Hoje o cara gasta na bet, gasta, então, e está acabando com famílias isso daí. Isso é muito ruim. Interessantíssimo. Professor, hoje então, em 2026, o que o senhor acha que o brasileiro foi ensinado de forma errada sobre economia, que ele tem até hoje na cabeça dele? É a inflação. A hiperinflação foi uma coisa, um desastre. Então, hoje é uma geração que já não sabe o que é inflação. Então, eu vou dar um exemplo para você de inflação. Eu morava numa rua, Sorocaba, que tinha uma feira. E na época de hiperinflação, o que você via na rua era moeda, dinheiro. As pessoas já nem lhe pedem a noção. Quando você pede noção de valor, que é o grande problema. Quando você pede noção, você paga caro. O que é caro, o que é barato? Um preço é em relação ao outro. Então, isso que é importante, a gente tem que entender o que são preços relativos. Quando você entende esse conceito de relativo, assim, o que é barato? Essa camiseta ou esse celular? Eu não posso comprar, não tem uma medida. Então, por que eu compro uma roupa, um relógio Vacheron Constantin, custa 100 e poucos mil reais? É algo assim, se eu fazia uma pesquisa com os alunos e colocava 10 produtos, litro de leite, pão, produto, que colocava alguns produtos, um sapato Labotão, por exemplo. Aí quando você conta para as pessoas o porquê essa diferença de preço, assusta. Então, é você entender o que é caro, o que é barato, é aquilo que você está disposto a pagar. Se você for pensar a hora que você vai fazer uma compra, você sempre tem um preço de referência. E quando você chega, às vezes você fala, nossa, como tá barato isso daqui.
Por que você tem na sua cabeça isso está barato? É porque você já tinha na sua cabeça determinado preço, chegou na hora e você pagava mais, é relativo. Então, às vezes, o que é barato para um é caro para outro. E como é que a gente vai entender essa questão de dispersão de preço? Hoje os preços não estão tão dispersos como antigamente, mas é essa noção que nós temos que ter. Entender o que são preços relativos, entender o que cabe no bolso e entender que se você poupar agora, por que você poupa? Tem dinheiro poupado na poupança. Caixão não tem gaveta e eu nunca vi caminhão da Brinks chegar a esse grilho recolhimento de defunto. Porque ninguém leva. Mas você guarda hoje para gastar no futuro. Então, por exemplo, o Japão teve um problema sério que chama paradoxo da parcimônia. O que significa paradoxo da parcimônia? Se eu guardar muito dinheiro também, é ruim para a economia, porque você não gasta. Aí você não tem o dinheiro rodando e a economia caiu. O Japão sofreu muito por conta desse paradoxo da parcimônia. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então, é você entender um pouquinho. Então, acho que o Brasil ainda tem tudo para dar certo. É um país rico, tem recurso, o povo é educado, nós não temos problema. Então, eu acho que falta agora, talvez, a gente fazer essa sintonia fina que a gente se perdeu na política. E foi um grande erro de acreditar que estava tudo resolvido e não estava. Muito legal. E aí, nessa linha, professor, então, ano 2026, vou pensar na nova geração. Até eu gostei muito do começo da nossa conversa aqui. O que o senhor pode ensinar ou pode orientar o jovem que vai votar pela primeira ou segunda vez nesse cuidado econômico que aquele que está lá no poder vai exercer, né? Vai poder exultar? Primeiro, dê uma pesquisada e não tenha medo de votar. Então, votar a gente erra. Acho que a vida não veio com manual de instrução. Se fosse fácil, era tranquilo. Chego ali, olha, é a quilometragem que está ali, a revisão que eu tenho que fazer, eu cuidei do carro, tá? Beleza. Mas o que a gente falou lá atrás um pouquinho, quando o bom some, aparece o ruim. Então a gente tem que parar um pouquinho para pensar quem eu vou colocar, quem me representa hoje, esse jovem entender, não ter medo da política. Eu sou da geração que brigou pelo direto já. Então eu fui na Praça da Sé, fiz a caminhada na Brigadeiro Luiz Antônio, fui na Emenda Dante de Oliveira. Então eu participei da redemocratização do país. A gente não pode esquecer o passado, o que aconteceu. O Brasil se redemocratizou. E o direito a voto, a gente passou para a primeira eleição, você não votava para governador, era tudo biônico. Então, a gente talvez ainda esteja na adolescência da democracia. Eu acho que e agora esse jovem que está aí, está pegando um pouco dessa adolescência, vai aprender que a gente tem que amadurecer. E os países que têm a democracia madura são os bons países. Então, acho que é uma fase de amadurecimento, não um medo assim, eu vou voltar para trás. Não, não volto. Pelo amor de Deus, para chegar até onde está aqui e eu poder falar, talvez até isso, eu quero voltar para trás, foi muito melhor lá atrás, era muito mais. Não era. Não era. Eu um dia eu estava andando em São Paulo, era Jogos Jurídicos, saindo dos Jogos Jurídicos no Pacaembu. Com um boné do Largo de São Francisco. E quando eu olhei para trás, vinha vindo um carro da Rota. Eu falei, pronto, morri. Eu nunca fui parado ali com o espingarda na cabeça, estoco na barriga, chute no pé. O que você está fazendo, vagabundo? Eu falei, não, sei dos jogos aqui. Né? Até explicar que na época morria muita gente, você nem encontrava. Então, acho que passar por isso talvez tenha deixado a gente um pouco mais resiliente com esse futuro. Eu acredito, eu sou um otimista nato. Eu acho que o Brasil vai melhorar, tem que melhorar. Se você olhar para trás, o que era Sorocaba 20 anos atrás, 30 anos atrás, o que é hoje. Sim, sem dúvida. O Brasil que era 20 anos atrás, o que é hoje, 30 anos. Então, olhar que
o melhor está para acontecer. Uau, muito bom. Professor, uma pergunta. O Brasil, então, olhando, uma pergunta genérica, né? O Brasil, o senhor acredita que precisa mais de renovação ou maturidade num ponto de vista eleitoral aí, 2026? Acho que todos os dois. Eu acho que, de novo, essa intergerações. Você precisa do mais velho que tem essa experiência, o mais novo com esse gás em mudar a política, e a gente construir um país melhor, um país mais justo. Acho que todo mundo quer um país mais justo. Ninguém gosta de pobreza, ninguém gosta de ver uma pessoa mexendo no lixo para comer. Sabe, são coisas que partem o coração da gente. Então, enquanto você tiver isso, você não está num país justo. Uau, Não uau. é que você tem uma justiça social, então tem esse negócio de esquerda, direita. Nós queremos uma coisa assim. Eu sonho num país melhor. Eu sou católico, cristão, aprendi e respeito todas as religiões, mas nenhuma religião vai chegar para você e falar assim: olha, eu quero que você seja pior do que o outro. Não, Não. todos. Então, é esse senso de igualdade que a gente precisa ter. E não é esquerda, não é direita, é justiça social que cada um tenha. Eu acho que alguns se dão melhor que o outro. Puxa, eu acho bacana, é da vida mesmo. Então, uns têm, e realmente tem que empregar, tem que ganhar bastante, tem que ter lucro, e olhar um pouquinho por esse que é o desassistido. Então, tem um economista que chama Amartya Sen. E isso talvez foi um dos caras que ele sempre falava: o bonito da economia não é você pensar por rico. O bonito da economia é você pensar pelo que precisa. Porque quem já tem, ele troca o iPhone 15 por 16, por 17, 18, 20. Mas o que não tem nenhum Android, nada. Então, é você pensar por aquele, mas não deixar esse que tem bastante falar: não, a culpa é dele. Não, não é culpa dele. Ele que continue tendo, é justo que tem, mas a gente olha isso. Então, eu sempre achei isso. O bacana da economia é poder pensar em quem precisa. E quem não precisa, ele já está com a vida resolvida. Nossa. Professor, é muito bom ouvir pessoas que têm essa visão otimista do futuro e aonde a gente apresenta 10 problemas é a pessoa que também traz 10 propostas de solução. Por mais que elas... você vai tentar uma, pode ser que não vá, né? Mas aí, professor, eu acredito que... E essa conversa inspira porque a gente começa a pensar, né? Dá até vontade de fazer mais coisas. Isso que é legal. Pensando no empreendedor, o pequeno empreendedor, que é essa pessoa, né? É esse sonhador. É o cara que tá dando tudo errado, mas ele levanta de manhã e fala: eu vou fazer esse negócio dar certo. Mas, professor Geraldo, me fala uma coisa. No Brasil, o senhor acredita que o empreendedor ele é mais incentivado ou ele é mais castigado? Primeiro, você tem que quebrar esse empreendedor em dois. Você tem dois tipos de empreendedorismo. Você tem empreendedorismo de necessidade e empreendedorismo de oportunidade. O de necessidade é essa pessoa que não tem nada, ela vai fazer o pão, ela vai ter que vender na rua, vender coxinha, ela tem que transformar isso em renda. Isso é necessidade, ela empreende por necessidade. Com baixa qualificação, ela não vai fazer conta, ela mistura o dinheiro particular dela com o dinheiro privado. E o de oportunidade é aquele que vai gerar um negócio, que é o cara, esse grande empreendedor que saiu ali, ele está empreendendo, mas ele não tem essa necessidade. Vou dar um exemplo para você. Tem um vendedor desse que fica na rua, ele está até hoje. O Claudinei do Doce. O Claudinei, eu parava o carro e ele via que era economista. Como é que eu faço para guardar dinheiro? Eu pego todo o dinheiro que eu vendo aqui e não consigo guardar. Eu falei: Claudinei, abre uma conta no banco. Você pegou tudo aqui, deposita. E só tira o que você vai gastar. E você vai ter que recomprar esse doce. Então, gaste só o que você... Aí chegou um dia, nessa época eu era secretário de desenvolvimento. E o Claudinei sempre dava consultoria no semáforo. E um dia eu vi o Claudinei e nós fizemos uma feira de crédito, que era para essas pessoas que têm dificuldade. Eu falei: Claudinei, entra no carro. Ele entrou no carro, fui com ele no meu carro. No meu, não era nem carro, foi no meu.
Aí desci com o Claudinei, Claudinei, aqui tem banco, aqui você vai conseguir abrir sua conta no banco. Aí eu vi que ele foi em todos os lugares e ele ficava sem jeito. Aí ele veio do meu lado e falou, eu não tenho endereço, eu moro em uma ocupação. Falei, quando ele morava em uma ocupação, eu o levei na época no Banco Postal, que era o correspondente bancário ele conseguiu abrir uma conta, conseguiu. Depois, assim, muita alegria, um dia eu fui na inauguração de um conjunto habitacional, esse Claudinei estava recebendo a casa própria dele. Uau. Aí ele virou MEI, tanto que quando ele viu, eu falei, então se transforma no MEI, começa a pagar, você começa a ter essa questão do Previdência Social. Então, falta talvez você ajudar essas pessoas. E essas pessoas você precisa pegar na mão. Não é fazer isso, falar, não, faça aquele curso online. Ele nem tem computador, nem tem. Então, são pessoas diferentes que você tem que tratar. O mundo, eles são pessoas diferentes. Então, olhar essas pessoas com mais carinho. Se você, com certeza, mostrar elas, com certeza vão prosperar também. Tem uma taxa de mortalidade grande? Tem. Mas por falta de educação mesmo. O Brasil precisa elevar a escolaridade e elevar a profissionalização das pessoas. Enquanto você tiver pessoas sem escolaridade, sem profissionalização, nós vamos ver coisa errada aí. Uau, meu Deus. Professor, pensando nesse incentivo de pessoas, olha, é uma pergunta que eu acho que divide opiniões. Quando a gente fala de assistencialismo a esses vulneráveis, não sei se está correta a palavra. A intenção é boa de dar esse sustento e em que em algum momento chegue no que o Claudinei do Você Conquistou, ou hoje, por mais que a intenção seja boa, o resultado ele é esperado que seja outro. Se fala muito Bolsa Família. Isso. Ele é extremamente importante para as pessoas. Você fala, olha, mas tem um caso de uma pessoa que você sempre generaliza por algum tipo de caso. Eu acho assim, o Bolsa Família, no início, ele é extremamente importante, que você conseguiu tirar muita gente da pobreza. Continua com uma política ainda que precisa. Mas você precisa ensinar também essas pessoas a saírem dessa dependência. Como é que elas saem dessa dependência? É essa política que precisa mudar. Então, tem pessoas que o Fernando Henrique tinha até um termo que chamava, existem pessoas que são inempregáveis. Os inempregáveis, você vai ter que realmente, o Estado vai ter que ajudar. Não tem como. Mas você tem que tirar um pouquinho essas pessoas. Você está no Bolsa Família, você estudou, faz a pessoa estudar, fazer um curso. Você também, se você está pagando, cobre alguma coisa. Uhum. Porque você tem que olhar realmente. Por isso que tem que ter assistente social, você tem que olhar, verificar como é que está a família, porque senão não vai sair. Na França, tem uma coisa que eu acho muito bacana, que ao invés de você dar Bolsa Família, você dá Bolsa Emprego. Bolsa Emprego, como é que é isso? O equivalente, olha, um salário de um funcionário, vamos fazer a conta simples, 1.000. Uhum. Tá. Se você empregar essa pessoa, você paga 500, o outro 500 quem vai pagar é o Estado. Mas essa pessoa vai receber o 1.000 e vai estar trabalhando. Eu vou estar ajudando a empresa que está precisando de mão de obra e vou estar fazendo o quê? Empregando essa pessoa. Até o quê? Olha, você vai acompanhando, você vai fazer curso, até chegar uma hora e falar, olha, você não depende mais disso, eu quebrei esse laço e eu estou tranquilo. Porque, por mais que você fale, você gostaria de estar numa fila para receber isso aí? Agora, se eu tenho a dignidade de que eu vou ter emprego, vou crescer, vou conseguir me livrar talvez essa amarra, dessa dependência, que infelizmente essa dependência para muita gente é boa, que vira um cabresto. Então, eu acho que ele tem que refletir. Foi importante, é importante, mas você precisa também ter outras políticas que levem essas pessoas a ter essa liberdade de não depender de ninguém, depender do Estado. Perfeito. Eu queria provocar um pouco mais nessa pergunta aqui.
se não estou equivocado nos últimos dados, nós estamos aumentando o número de pessoas assistidas pelo Bolsa Família. Inclusive, foi usado, eu acredito, até como um mecanismo político, que agora tudo vai ser usado também, né? Mas 39 milhões, se eu não me engano, de pessoas com Bolsa Família versus um número menor, que eu não vou me recordar agora, de pessoas com CLT, ou registradas. Aí você tem uma outra mudança da forma de trabalho. Acho que a gente tem que levar em consideração. O CLT hoje você tem principalmente a questão dos aplicativos, essa questão do empreendedorismo. Então, o seletista, se chegar para um jovem hoje, é triste ver você ver influência falando, criança falando, nunca não seja seletista. Porque muitas verdade. vezes seletista virou sinônimo de fracasso. É Porque verdade. a pessoa olhou na internet, pô, esse cara é seletista, ele é fracassado. Porque eu vejo aqui, eu estou empreendendo, eu estou bem. Não é bem assim. Negativo. Aquela pessoa é relativo. Então, as mudanças da forma de trabalho também mudam muito essa questão de como eu enxergo o desemprego, como eu enxergo quem está subempregado. Quando fala no aumento, existe um estudo da GV que contraria isso, mostra que o Bolsa Família tirou muitas pessoas da pobreza e melhorou a vida. Então, acho que você tem que olhar o copo meio cheio e meio vazio. Sim. Então, não só, não, tá tudo errado. Não tá. Olha o meio cheio, meio vazio. Não é o problema do Brasil. Quando aí você começa a comparar com gastos, aí fica uma coisa até chata a discussão. Quanto eu gasto com juros, quanto eu gasto não sei o quê. Então, é um gasto social que tem que ter, mas precisa ter uma saída. Então, assim, precisa olhar isso não como dependência, mas como você cria independência para essas pessoas. Elas não fiquem independentes. Pessoas que vão depender do Estado sempre vai existir, mas que isso não pese na costa do empreendedor, não pese na costa da pessoa que está pagando seus impostos e seja parte de política social do Estado. Então, é preciso olhar um pouquinho isso sabe, tirar a nuvem de que você é contra a favor. Não, tem que existir, mas como é que eu olho e que isso se faça bem para as pessoas? Muito bom. Então, professor, assim, pensando na linha econômica, que é bem acadêmico, o senhor defende o intervencionismo estatal? Depende que alguns setores precisa. Não adianta você falar assim, saúde. Vamos dar um exemplo qual que é o grande problema hoje? Saúde. Você precisa que o Estado realmente olhe a saúde. O SUS, bem ou mal, você vê pandemia, ele acabou atendendo. Você pega ele é baseado num modelo inglês que é o NHS e funciona bastante. O que é errado aqui no Brasil é a maneira com que você está usando. Como é que ele está estruturado? De novo, assim, você estruturou errado. Então, por exemplo, um lugar a padaria está vendendo carne e o açougue está vendendo pão. É um pouco de como a fila tá. Então, é esse erro de como você faz de novo, como é que eu uso o recurso público. É isso aí. De novo, se eu faço uma boa gestão, tenho um bom olhar, com certeza eu não vou estar caindo nessas armadilhas aí de tá certo ou tá errado. Perfeito, perfeito. Professor, ainda dentro, né, do ponto desses desafios, nós estamos olhando justamente pela visão econômica, mas ela não caminha sozinha, né? Nós temos, aproveitando a tua formação, tentar encaixar isso. Nós temos o lado da lei, da parte jurídica, que precisa dar resguardo, né, para o empreendedor, para os empresários, para quem emprega, para quem é empregado. Enfim, caminhar na mesma linha. Então, dos desafios que a gente tem, eu vou fazer uma pergunta assim, eu nem sei se ela pode ser feita dessa forma. Nós temos hoje uma necessidade mais em termos de políticas econômicas, mais em ajustar as nossas leis ou Constituição, ou fazer as coisas funcionarem. O que surgiu primeiro? Direito e economia. As relações econômicas surgem antes. Para que serve o direito? O direito serve para regular essas relações. Então, ele dá a garantia de que essas relações sejam bem feitas.
O Brasil criou tanta lei, e nós caímos numa armadilha de criar tanta legislação que acabam atrapalhando. Então, é preciso, principalmente quando a gente está olhando essa questão de mudanças tecnológicas, do que está por vir aí, a legislação não está acompanhando. Uau. Ela só vai acompanhar depois que acontecer. Então, se você começa a criar muita... Por isso que é bom você ter... Com os Estados Unidos, a Constituição é pequena, são poucas leis, e dentro dela você vai se adaptando às realidades. Se você cria muita lei, muita legislação, você cai na burocracia, cai naquele negócio, vou vender facilidade, dificuldade para vender facilidade. Então, esse mundo precisa mudar, a gente precisa realmente repensar um pouquinho como andam as leis em função desse novo mundo que está surgindo. Nós vamos viver um mundo novo. E robótica chegando, inteligência artificial, tudo mudando. Então, como é que esse mundo vai ser legislado? Então, o mundo anda, a legislação tem que fazer com que não ocorra abusos, mas se ela for leve e consiga se adaptar, é muito melhor do que esse conjunto de leis que a gente tem. É um manicômio tributário, por exemplo, para o empreendedor. A reforma tributária, por pior que seja falado, ela dá mais clareza para as coisas. Então, quando você tem coisas mais claras, fica mais fácil empreender e fica mais fácil a vida de todo mundo. Não, perfeito. Nesse aspecto jurídico, professor, eu queria aprofundar em um ponto específico, falando sobre a legislação trabalhista, né? 95% das ações trabalhistas no mundo estão concentradas no Brasil. Eu acho que esse número é complicado, porque nós estamos falando dele. Não é a mesma lei. Mas o Brasil virou uma indústria, infelizmente. De novo, a gente volta. Muita lei, muita trava na questão do trabalho. Você criou uma indústria aí também da reclamação trabalhista, porque aí eu vou entrar contra e vou ganhar. Isso. E isso é ruim. Então, num país em que você tenha leis mais flexíveis e sejam justas, você não teria esse mundo que a gente vê dessa questão trabalhista. Então, você precisa mudar. Principalmente, hoje, a legislação trabalhista tem que mudar mesmo. A forma de trabalho hoje mudou. Então, hoje a pessoa quer trabalhar 4 dias, quer trabalhar 5, quer trabalhar uma semana, é a escolha dela. Mas tem um limite de horas, acho que aí tem que ter alguma coisa aí, mas não colocar tantas amarras aí, como de novo você está pensando. Então, quanto mais amarra você coloca, mais difícil fica você conviver. E assim, pensando do ponto do lado do empreendedor, eu acho que, né, minha visão, o empreendedor ele se dispõe a resolver problemas através de um produto ou de um serviço. Mas, professor, eu vejo alguns colegas, inclusive, eles estão mais trabalhando para prever, evitar problemas internos do que resolver problemas dos seus clientes, que é a questão da legislação trabalhista, por exemplo. Eu empreendi, tive negócio. É um inferno. Pode falar. É um inferno. Então, eu digo assim, olha, tu fala assim que você é melhor ser servidor público? Não é também. Então, olhar... Se você não tivesse tantas regras, tanta burocracia, você não chegaria nesse ponto. O empreendedor tem que empreender para gerar lucro, para gerar receita, para gerar emprego e ter a legislação que dê segurança para ele para poder continuar empreendendo e não tendo problema de medo de demitir um funcionário sabendo também, olha, tem um advogado ali que está me oferecendo, se eu sair eu vou ganhar tanto, o cara vai ganhar X, não, mas já tem. Então, isso precisa acabar. Eu acho que aí isso atrapalha o Brasil mesmo. E as pessoas não entendem o que é Brasil muitas vezes. Saiu agora o terceiro fabricante de motos no Brasil, que é um indiano que veio, ele falou, na entrevista dele, ele fala assim, só Deus para entender o Brasil. Mas quando ele fala só Deus para entender o Brasil, eu li a manchete e falei, puxa vida, esse cara vai embora do Brasil. Acho Não, depois você lê a entrevista, não, o Brasil é um mercado grande, é um país que nós vamos investir mais. Mas entender o que acontece, como funciona a nossa legislação, é complicado. Eu recebi um grupo chinês
Essa empresa eu trouxe para Sorocaba. Não vou citar o nome porque ok. mas eu fiquei com pena. A primeira vez que eu recebi o chinês, eles vêm, eles têm uma certa hierarquia. Um fala inglês e mandarim para falar com o outro, que vai traduzir, que vai falar com você em português. Quando estava conversando com eles, pra você ter uma ideia, esse grupo é tão grande que o cara que veio era do Partido Comunista Chinês, depois que eu fui descobrir. Uau. Enganaram tanto eles que falaram para eles que gerente ganhava mais que diretor. E eles caíram. Aí eu falei, não, tá errado isso, vamos fazer isso daqui. E eles ficaram muito gratos. Aí um dia eu tava com esse chinês, estava no carro, ele chegou para mim assim, o apartamento que você mora é seu ou é do Estado? Eu falei, meu. O carro que você usa é seu ou é do Estado? É meu. Mas como assim? Ah, Então, são mundos diferentes que a gente tem que entender essas realidades. Então, infelizmente, a lei aqui acaba levando um caso desse, que para mim foi um absurdo, o cara ser enganado, vindo um investidor vir no Brasil e ser enganado dessa maneira. Aí vão falar mal do país, lógico. exato. Professor, o senhor como investidor, né, pensando que avalia o fluxo de estrangeiros investindo no Brasil, seja através de bolsa ou de alguma outra forma, qual que é a percepção do senhor em torno de como eles enxergam a estabilidade jurídica no Brasil hoje? Para investimento. Com todo esse manicômio, o dinheiro que chega aqui. Porque os juros é alto, você tem mercado, graças a Deus, nós não temos um problema assim, política a gente fala, mas você não tem como os outros países, é um país assim, que a questão de liberdade religiosa. Então, o Brasil realmente é um país para você investir ainda. O que nós temos que fazer? É melhorar esse ambiente de negócio. Quando você melhora o ambiente de negócio, em economia chama terra, capital, trabalho. Isso é o tripé da economia. Nós temos três. O outro é capacidade empresarial, que o brasileiro também tem. Quando você melhora esse ambiente, principalmente o ambiente de negócio, você vai continuar atraindo. Imagina esse país, quando tiverem mais pessoas consumindo, como é que vai ser? Então, acho que é importante ainda, a gente tem gordura ainda para crescer e continuar ainda sendo o país. Hoje eu falo assim, não, eu nasci no país do futuro, estou no país dos velhos, porque a gente tem que olhar de novo em negócio. O Brasil envelheceu mais rápido que a França, e ninguém está olhando isso. Nós vamos passar por uma mudança geracional muito grande. Porque assim, envelhecer, o país está ficando um país de mais velhos. Então, como é que eu vou atender também essa população? Por exemplo, você não é um país que a taxa de natalidade é 1,7, você não repõe pai e mãe. Por quê? De novo é um pouco da herança. Ah, não, custa caro você criar um filho. Ah, é muito caro isso. Então, eu li há uns mais de 25 anos, 30 anos atrás, eu estava em São Paulo, numa livraria, e li uma Time, e falava que aumentou o suicídio de gato em Nova York. Aumentou o suicídio de gato. Aí eu comprei essa revista, eu queria achar essa revista. Eu fui ler, era a questão do mercado pet que estava crescendo nos Estados Unidos. Eu falei, isso não chega no Brasil. Puta, chegou e cresceu muito mais do que eu imaginava. Mas por que era suicídio de gato? Foi a primeira vez que você levou gato para apartamento. Só que gato não sabe a altura. Ele tá fechado, viu janela, ele pula. Então tinha muito gato pulando em Nova York. Então ele estava considerando suicídio de gato. Então olha aqui que mudança que tem aí. Demais. Professor, é muito conhecimento na tua fala, sabedoria, que para mim é assim, a pessoa que conseguiu colocar o conhecimento na prática e viver uma boa vida até aqui. Professor, é assim, me fale de alguns casos, de algumas realizações do senhor aqui, porque o pessoal que está assistindo com certeza vai chegar até esse momento e falar assim, fala algumas obras tuas aí. Minha grande alegria é ver meu aluno melhor do que eu. O Max aí, eu acho que é assim, sabe,
ter aluno mestre, aluno doutor, você olhar no LinkedIn, CEO de empresa, diretor de empresa, empreendendo, outro que tem um negócio. Essa coisa que mais me deixa feliz. Ter passado por essas pessoas, terem passado e talvez alguma palavra que eu falei tenha mudado a vida deles. O resto, se você for falar de material, isso pode acabar, chegar uma hora. Eu tenho orgulho de ter trazido várias empresas para Sorocaba, então, mas o meu grande orgulho é talvez ter conseguido transmitir conhecimento para algumas pessoas e conhecimento que eu passei, eles se tornaram pessoas melhores. Então, acho que isso é o que vale a pena na vida. Eu só vou ser lembrado ainda, então talvez pelo que eu fiz, então a gente vai viver enquanto alguém lembrar da gente. Eu vou estar vivo enquanto alguém lembrar de mim. Então, eu quero que algumas gerações ainda lembrem de mim pelo que eu fiz, mas também o que eu ainda posso fazer. Então, acho que é um pouquinho desse meu desafio ainda, daqui uns anos, fazer mais coisas ainda. Então, vamos lá, vamos conversar um pouco sobre isso, caminhando para os últimos minutos aqui, né, da nossa conversa. Olha, você passa muito rápido. Professor, entrou algo novo na tua vida, pelo que me parece. Nós estamos falando agora de política, né? Política chegou e o senhor já ensinou, já foi secretário aqui. Agora, por que é que aceitou colocar o teu nome nesse negócio chamado política que é tão, eu diria, mais criticado nos dias de hoje do que elogiado? Acho que talvez por tudo que a gente conversou. Eu levar um pouquinho de toda essa bagagem para melhorar Sorocaba, melhorar a região metropolitana e melhorar um pouco o Brasil também. Eu acho que as lambadas que a gente levou, os tombos que a gente caiu, a experiência, as coisas boas que aconteceram, poder levar um pouquinho disso, assim, eu passei a entender mais Sorocaba. Pode ser feito tanta coisa por Sorocaba, sendo um deputado, trazendo coisas para Sorocaba, para melhorar a qualidade de vida desse sorocabano, na região metropolitana. Eu tenho orgulho de entregar uma cidade melhor do que eu recebi dos meus pais. Então, talvez eu veja aí mais como uma obrigação de entregar um pouco melhor essa cidade do que eu recebi. Meu Deus do céu. Professor, eu vou fazer uma pergunta provocativa, então. Não é possível, o homem tem uma sabedoria que, olha, me deixa muito inspirado. Isso que é bacana, viu? O senhor não tem, ao que me parece, aquele perfil do político que abraça até manequim para ganhar um voto, né? Ou seja, aquele político barulhento que fala. A gente está tentando entender a linha de raciocínio, ele está misturando um monte de pensamentos. Professor, o senhor está estudando para se tornar esse tipo de político, para caminhar nessa vertente? Ou qual é a tua proposta na vida? Pelo contrário, se você me ver fazendo isso, pede para internar. Ele me conhece, eu não vou mudar a minha essência. Então, o que eu quero, talvez, é mostrar um pouquinho o que eu fiz, o que eu conheço, o que eu posso melhorar para melhorar Sorocaba e região. Então, agora, fazer essas loucuras, ficar gritando em microfone, achando que... Não é. Eu acho que assim, eu sou isso, eu sou o Geraldo, e quem me conhece, esse Geraldo, conhece Geraldo do mesmo jeito. Há muito, tanto que me conhece por Gera, Geraldinho, e eu saio na rua, graças a Deus, assim, é até bacana. Outro dia, tava no shopping, o professor Geraldo, eu falei, que deve ter sido meu aluno. Por que você não está mais agora comentando na Cruzeiro FM? Minha filha tem 10 anos, escuta você e está brava que você não está comentando. A gente até escreveu na rádio, ligou na rádio, por que você não estava? A hora que ele falou, uma criança de 10 anos me ouve na rádio, estava brava porque eu não estava aparecendo, eu falei, puxa vida, então ainda tem muita coisa para fazer. Então, acho que realmente dá para fazer e dá para melhorar muito a vida das pessoas. Eu acho que pensar um pouquinho num futuro melhor é importante. Então, me ajuda com essa pergunta. Como manter essa humildade que ela emana, né, na nossa conversa aqui, em um ambiente como o de Brasília, por exemplo, porque eu que sou um eleitor, quando eventualmente eu assisto a TV Senado,
eu não consigo ficar 2 minutos vendo aquilo, porque a forma como as pessoas falam, me parece, e eu acredito nisso, que a gente consegue perceber, a gente tem esse senso de falar, "Oh, isso aí é ensaiado, ou isso é construído", não é ela. Como que a gente muda isso? Eu acho que tem que votar melhor. É. Quando você vê o Caneta Azul, não desmerecendo, talvez ganhe, mas o Caneta Azul ser candidato a deputado é algo assim, quase que hilário mesmo. Eu acho que não representaria São Paulo ter uma pessoa como ele. Pode ser um cantor, pode ser engraçado, pode ser bacana, mas a hora que você espetaculariza a questão da política, leva isso para puxar voto, isso tem que acabar. Realmente aquilo é um samba de crioulo doido. Eu fui no congresso já, tive a oportunidade de estar livre. Então você via nego dormindo, outro falando, outro gritando. E quando a gente está nessa economia da atenção, a gente vive na chamada economia da atenção, é a economia do corte. Então muitas vezes você vê tudo aquilo, você cortou aquilo e aquilo foi como verdade absoluta. Não, se a gente votar melhor, tiver políticos melhores, vamos ter uma política muito bacana. Quem eu vivi a Constituinte, Ulisses Guimarães, Franco Montoro, pode falar Paulo Maluf, sabe, Roger Ferreira. Sorocaba tem uma pessoa brilhante que era Teodoro Mendes, o Panunzio, o Renato Amari, foram políticos de peso na cidade. Sim. E hoje você não vê mais isso, né? E isso me entristece, você não vê um sorocabano levando a cidade. Meu trisavô foi fundador da Sorocabana, um dos fundadores da Sorocabana. Então, a gente vê assim, uma cidade que foi conduzida por pessoas brilhantes, a gente precisa realmente voltar um pouquinho e ter pessoas melhores, tanto para conduzir Sorocaba, São Paulo e o Brasil. Uau, muito bom. Eu quero ainda fazer algumas perguntas, mas eu tenho que finalizar. Vou te convidar, professor, para um outro momento, A hora que você quiser, estou à disposição. sem dúvida nenhuma, viu? Tem muita coisa boa aí. Mas, professor, nessa caminhada política agora, olhando para daqui a alguns anos, seja 4, depois de um mandato, ou 8, enfim, como é que o senhor quer ser lembrado? Quero ser lembrado como Geraldinho. Geraldinho. Alguém fala, olha, o Geraldinho passou na minha vida. E eu acho que é isso. Eu não quero ser lembrado como cara, não quero ser lembrado como Geraldinho, que viveu Sorocaba, que cresceu nessa cidade, que pôde contribuir. Ou o professor Geraldo. Mas eles me chamam muito de professor Geraldinho ainda, mas eu sou o Geraldinho, na essência. E meu pai chamava Geraldo. Aham. Eu sou o Geraldinho. Quero ser lembrado por isso. E ser essa pessoa que talvez mudou a vida de algumas pessoas. Isso eu acho que é interessante. Eu acho que é impressionante, mas eu vejo assim essa essência do que é o político, né? Aquele que veio para servir um povo e não conquistar um cargo ou Não. exaltar a sua vaidade ali, Não. né? Isso vaidade é a pior coisa que tem. Então, acho que a pessoa que entra nisso buscando vaidade tem outras coisas, vá fazer, mas não estraga. E você sendo vaidoso, você vai estar estragando a vida de outras pessoas. Professor, nós vamos ter que finalizar por aqui. Eu quero te agradecer, mas antes disso aí, olha só, uma frase que eu deixei aqui, ó. Professor, para a gente encerrar, né? Muita gente está olhando a política hoje com descrença, olha para a economia com medo, incerteza do que está aí pelo futuro. Mas o senhor, depois dessa nossa conversa aqui e com toda essa bagagem, tem muito mais, né, que precisa vir à tona, que as pessoas precisam conhecer. Tomou uma decisão muito interessante, que é aí de se expor nesse novo mundo. Gostaria, né, de pedir para o senhor deixar uma mensagem, e aí olhando mesmo para essa câmera aqui, para aquelas pessoas que são os brasileiros lá, trazer de volta aquela coisa do brasileiro, que é a vontade de fazer a coisa acontecer, de ver o país melhor, de trabalhar, de acordar cedo, de fazer o que precisa fazer, cuidar da família, levar comida para casa, educar o filho, enfim. Deixa uma mensagem de esperança para esse povo. Acho que nós temos que acreditar. Eu cresci ouvindo um desenho do Wallen Lippmann, Hard Hard.
Você não é só que tinha o leão e a hiena. Tinha um que falava, diabo, vida, azar, o homem não vai dar certo. Então tem muita gente que acredita que o Brasil não vai dar certo. Não, o Brasil vai dar certo, Sorocaba vai dar certo, o Brasil vai dar certo. Se cada um de nós tiver consciência do que fazer, entender o mundo que nós estamos vivendo, entender que não pode ter medo de política, não pode ter medo de economia. É acreditar que amanhã vai ser melhor do que hoje. Excelente. Direto e objetivo. Professor Geraldo, grande prazer conhecê-lo. Muito obrigado mais uma vez, viu? Fico muito feliz de estar aqui e bater esse papo gostoso com você. Foi ótimo. Bom, nós vamos ficando por aqui e esse episódio, pega aqui esse link, compartilha aí com a tua lista de contato. Você que chegou até aqui é porque você, assim como eu, ficou vislumbrado com tanto conhecimento, tanta sabedoria, tanta humildade, né? Numa única pessoa e que está aí se dispondo a pré-candidatura, né, entrando para a política, e eu acredito que vale a pena você conhecer um pouco mais sobre o professor Geraldo, acessar as redes sociais dele lá. Aliás, professor, deixa as suas redes sociais aí. Prof. Geraldo Almeida no Instagram, Geraldo César Almeida no Facebook. Tá certo. A gente vai colocar lá também, e aí você vai poder conhecer um pouquinho mais sobre o professor Geraldo e não se esqueça de, né, deixar também, se você gostou aqui, deixa o like, deixa um comentário, uma pergunta aqui, que tendo perguntas aqui nós vamos endereçar ao professor Geraldo com toda certeza. E vejo você no próximo episódio. Um forte abraço, fique com Deus.